As palmeiras da Hollywood Boulevard já testemunharam a realização de inúmeros sonhos. Hoje, porém, elas assistem a uma cidade às voltas com uma crise sem precedentes. Piquetes se espalham pelos estúdios. Os gritos de protesto de roteiristas e atores em greve ecoam sob o sol da Califórnia. Hollywood, a outrora intocável fábrica de sonhos, encontra-se paralisada, com o futuro incerto. Pela primeira vez em décadas, a indústria do entretenimento enfrenta um acerto de contas, uma tempestade perfeita de disputas trabalhistas, avanços tecnológicos e uma mudança fundamental na forma como consumimos histórias. Longe vão os dias em que um punhado de estúdios detinha o monopólio das nossas telas. A ascensão das plataformas de streaming revolucionou as tradicionais relações de poder, deixando tanto criadores quanto executivos lutando para se adaptar. No centro dessa luta reside uma questão fundamental: qual é o valor da arte na era digital? Enquanto roteiristas, atores e estúdios se enfrentam por causa de direitos autorais, pagamentos e até mesmo a definição de criatividade, uma coisa é certa: Hollywood nunca mais será a mesma. A crise atual em Hollywood não é apenas uma batalha por salários ou tempo de tela. É um microcosmo de uma mudança social mais ampla, um choque entre o velho e o novo, o humano e o tecnológico. À medida que a inteligência artificial emerge como uma possível protagonista no processo criativo, o medo da obsolescência aumenta. A própria alma de Hollywood, sua capacidade de nos transportar para outros mundos e nos fazer sentir profundamente, está sendo questionada. Esta não é apenas uma história sobre Hollywood, é uma história sobre nós. É sobre as histórias que contamos a nós mesmos, as maneiras como consumimos entretenimento e o futuro da própria criatividade. O resultado dessa luta terá consequências abrangentes, moldando não apenas a indústria do entretenimento, mas também nossa paisagem cultural nos próximos anos. Apertem os cintos. O drama está apenas começando. A sala de roteiristas, antes um refúgio para colaboração e inspiração criativa, está vazia, um símbolo brutal do impasse atual em Hollywood. Com os roteiristas em greve, as produções foram interrompidas, deixando os estúdios em apuros e o público faminto por novos conteúdos. No centro da disputa está uma desconexão fundamental entre as forças criativas e os estúdios que colhem as recompensas financeiras. A ascensão das plataformas de streaming alterou o cenário econômico de Hollywood. Acabaram os dias de acordos lucrativos de distribuição e pagamentos residuais previsíveis. Os roteiristas se veem cada vez mais pressionados, com seu potencial de ganhos diminuído na era do algoritmo. A greve é mais do que apenas dinheiro. É sobre controle. Os roteiristas estão lutando por um lugar à mesa, exigindo voz ativa em como seu trabalho é produzido, distribuído e remunerado. Eles estão resistindo à invasão da inteligência artificial, temendo que suas vozes únicas sejam abafadas por algoritmos. O resultado dessa batalha determinará se os roteiristas continuarão sendo o coração criativo de Hollywood. Os estúdios argumentam que estão se adaptando a um mercado em mudança, com demanda insaciável por conteúdo. Eles apontam para os vastos catálogos de conteúdo nas plataformas de streaming, argumentando que o modelo tradicional não é mais sustentável. No entanto, à medida que a greve se arrasta, ambos os lados enfrentam uma pressão crescente para encontrar uma solução. O futuro de Hollywood e das histórias que ela conta está em jogo. O brilho e glamour de Hollywood, os tapetes vermelhos e as premiações, há muito servem como uma distração das realidades mais sombrias que se escondem sob a superfície. No entanto, nos últimos anos, uma série de escândalos veio destruir a fachada cuidadosamente construída da indústria, expondo uma cultura de abuso, exploração e desigualdade sistêmica. Do movimento Mais Me Too, que derrubou figuras poderosas como Harvey Weinstein, a luta contínua por diversidade e inclusão, Hollywood está sendo forçada a confrontar seus próprios demônios.
Os dias de fechar os olhos para o comportamento predatório e a discriminação acabaram. O público, fortalecido pelas redes sociais e por uma consciência crescente das questões de justiça social, exige responsabilização. A pressão por mudança vem tanto de dentro quanto de fora da indústria. Atores, roteiristas e diretores estão se manifestando, usando suas plataformas para amplificar vozes marginalizadas e desafiar o status quo. Os estúdios, enfrentando o escrutínio público e a pressão dos investidores, estão lentamente começando a reconhecer a necessidade de maior diversidade tanto nas telas como nos bastidores. No entanto, o progresso continua frustrantemente lento. A luta pela representação igualitária está longe de terminar e as cicatrizes de abusos do passado são profundas. O caminho a seguir será longo e árduo, mas a busca por uma Hollywood mais justa e igualitária é uma luta que vale a pena travar. A indústria que por tanto tempo serviu de espelho para a sociedade, agora está sendo forçada a confrontar seu próprio reflexo. E a imagem que se reflete está longe de ser satisfatória. Seção 4. Streaming versus cinema. A disputa pelas nossas salas de estar e carteiras. As linhas de batalha foram traçadas. A pipoca está pronta e as apostas nunca foram tão altas. Em um canto, temos o venerável titã do entretenimento, o cinema, um templo da experiência compartilhada e da grandeza cinematográfica. No outro, o ágil desafiante, as plataformas de streaming, oferecendo conveniência, acessibilidade e um buffet aparentemente infinito de conteúdo. A ascensão do streaming alterou fundamentalmente a forma como consumimos entretenimento. Não estamos mais presos às agendas rígidas e aos preços inflacionados dos ingressos dos cinemas. Com apenas alguns cliques, podemos acessar uma vasta biblioteca de filmes e programas de televisão do conforto de nossas casas. Essa mudança nos hábitos de consumo causou ondas de choque em Hollywood, deixando os estúdios lutando para se adaptar e os cinemas lutando para sobreviver. Os gigantes do streaming, cheios de dinheiro e dados de assinantes, estão investindo pesadamente em conteúdo original, atraindo os melhores talentos com acordos lucrativos e liberdade criativa. Eles são capazes de correr riscos que estúdios avessos a riscos geralmente evitam, atendendo a públicos de nicho e expandindo os limites da narrativa. Os cinemas, por sua vez, apostam no fascínio da experiência da telona, investindo em formatos premium como IMAX e 3D para atrair o público para longe de seus sofás. A batalha entre streaming e cinema é, em última análise, uma batalha por nossa atenção e nossos bolsos. É um choque de modelos de negócios, hábitos de visualização e o futuro do próprio entretenimento. O fascínio da experiência cinematográfica compartilhada prevalecerá ou a conveniência e a acessibilidade do streaming reinarão supremos? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: a paisagem do entretenimento está mudando diante de nossos olhos. Seção 5. A chegada do algoritmo, a inteligência artificial e o futuro da criatividade. O espectro da inteligência artificial paira sobre Hollywood, com seus algoritmos prometendo revolucionar o processo criativo e, ao mesmo tempo, ameaçando tornar os artistas humanos obsoletos. De softwares de escrita de roteiros à tecnologia deepfake, a IA está mudando rapidamente a forma como as histórias são contadas e vivenciadas. Os defensores da IA no entretenimento argumentam que ela pode aprimorar a criatividade, não substituí-la. Eles apontam para o potencial da IA para analisar grandes quantidades de dados, identificar padrões e gerar ideias que os humanos poderiam perder. A IA pode ser usada para personalizar conteúdo, adaptar histórias a públicos específicos e criar experiências imersivas que borram as linhas entre ficção e realidade. No entanto, a ascensão da IA em Hollywood também gerou medo e incerteza.
Os roteiristas temem que os algoritmos sejam usados para produzir roteiros formulaicos, desprovidos da nuance e profundidade emocional que apenas a experiência humana pode proporcionar. Os atores temem ser substituídos por avatares digitais, com seus meios de subsistência ameaçados por uma tecnologia que pode replicar sua imagem com uma precisão incrível. O debate sobre a IA em Hollywood levanta questões fundamentais sobre a natureza da criatividade e o valor da expressão humana. A arte é simplesmente uma questão de dados e algoritmos, ou há algo inerentemente humano na capacidade de contar histórias que ressoam em nossas almas? À medida que a IA continua a evoluir, Hollywood será forçada a lidar com essas questões éticas e existenciais, navegando no delicado equilíbrio entre inovação e integridade artística.